E de uma vez por todas, vamos reeducar essa voz de autossabotagem que tenta te paralisar e hoje, a partir de hoje, o medo não vai mais falar mais alto, porque você agora tem clareza. Às vezes eu tenho a sensação que eu sou a minha pior inimiga. Eu precisava perguntar isso pra você. Você tem essa sensação? Entre você e sua mente, parece que ela é minha pior inimiga. Mesmo que as coisas fluem bem, existe uma voz dentro da minha cabeça dizendo que não é o bastante. Então, talvez você já tenha passado por isso, você viva isso, mas é uma mente que pensa: você estuda, mas você sabe muito pouco, você se esforça, mas você poderia fazer mais. Em alguns cenários é aquela voz que compara, é aquela voz que critica, que diz que eu não vou dar conta, que eu não mereço, ou sempre que eu vou ficar para trás. E talvez, pensando bem e conhecendo vocês, isso não acontece só comigo, ou já aconteceu, mas também pode ter acontecido ou acontece com vocês. Por isso, a gente precisa realmente entender como silenciar essa voz que tá aqui dentro, que ela tenta sabotar a gente. Eu sei que ela tenta. Se você caiu aqui de paraquedas, não me conhece, eu sou Marcela e aqui te faz conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Hoje eu quero te mostrar esse grande aprendizado que eu tive e aprendi sobre essa voz interna que muitas vezes nos tenta sabotar e principalmente como silenciar ela com gentileza e consciência. Essa voz não simplesmente nasceu do nada dentro da sua cabeça. Ela é o som das experiências, das comparações, das críticas que você ouviu e acabou acreditando em relação a você, em relação à vida. É basicamente um tudo do que você aprendeu, passou ou viveu. Essa voz, basicamente, ela fala com um tom de alguém que um dia te julgou ou que te fez sentir que precisava ser perfeita para ser aceita. O tempo foi passando e acabou que você nem parou para prestar atenção um dia que essa voz existia e que ela estava lá. Só que basicamente ela nos acompanha todos os dias para nos ajudar a ter uma decisão, a fazer algumas escolhas, a estudar mais ou estudar menos. Presta atenção. Ela sempre tá lá. Então, aos poucos, ela vai ditando o ritmo da sua vida, dizendo por onde você deve andar, estar, chegar. Ela decide o que você tenta, o que você desiste, o que você sente. É como eu falei, se você não havia reparado, comece a reparar. Ela sempre tá te auxiliando a fazer as escolhas que você deve ou não. O nome disso é autossabotagem, mas na essência é só um medo tentando te proteger. Você quer evoluir, quer viver o novo, mas você não sabe se é exatamente isso que você precisa e se é por ali que você deve ir. Então essa voz dentro de você tenta te proteger, te traz um certo medo e através dessa voz ela dita coisas na sua cabeça como é melhor você ficar aonde você está. E essa voz da autossabotagem por muitas vezes pode controlar o cenário da sua vida. Por isso, você precisa ficar muito alerta. A autossabotagem não é maldade, ela é uma autoproteção mal interpretada. É o seu inconsciente tentando te manter segura. Como eu te falei, ele acha que ele sabe o que é melhor para você? E muitas vezes não é aquilo que ele quer que você fique, porque ele quer te manter segura. Porque a evolução, a mudança, a transformação, ela tá num cenário de desconhecimento, de novo. E o novo nos assusta e nos traz medo, sim. E todas as vezes que você tenta ficar brigando com essa voz, na verdade, mais alto ela vai ficar dentro de você. Por isso que o caminho é um completamente outro, que é o que eu quero te auxiliar aqui. É você escutar, entender e reeducar essa voz. Existem três passos que me ajudaram e eu quero dividir ele com você. Talvez faça sentido para você, talvez transforme algo em você, assim como foi comigo. E o primeiro deles é perceber.
A maioria das pessoas, ela vai viver no piloto automático, de forma reativa, sobrevivendo, e nem percebe que a mente, ela começa a sabotar. Então, o primeiro passo é consciência. Acho que nos 3 últimos vídeos que eu já coloquei, eu sempre menciono consciência e, mais uma vez, me perdoa estar sendo repetitiva, mas é porque a transformação, ela mora nesse mundo da consciência. Ela vai te trazer clareza, ela vai te fazer transformar e seguir o que você precisa seguir. Então, esse é o primeiro passo, o passo da consciência. Quando você ouvir essa voz dizendo, você não consegue, você vai respirar e observar. Você não é essa voz. Você é quem escuta. Então, a pessoa que fala essa voz é uma pessoa distante de você. É porque a gente começa a se confundir, começa a achar que essa voz somos nós mesmos. Então, se a voz diz que você não consegue, é porque você realmente não consegue. Mas muitas vezes as pessoas acreditam que não conseguem sem nem mesmo ter tentado. Então, ela acredita fielmente no que a voz está dizendo. Por isso que é preciso consciência para poder distanciar dessa voz. Porque se você debater ou brigar com ela, ela vai falar cada vez mais alto. E parada você vai continuar no lugar em que você estiver. E você não vai mais conseguir evoluir. O segundo passo é questione. Pergunte, essa frase é verdade ou é o medo falando mais alto? Eu diria isso para alguém que eu amo. Quando você traz lógica para a emoção, basicamente trazer razão para a emoção, o poder da crítica ele vai diminuir. Você não vai estar agindo pura e simplesmente pela emoção. Você vai trazer consciência, pensamento, questionamento. Então, você vai compreender melhor aquilo. E o terceiro ponto é substitua. Todas as vezes em que a sua mente te sabotar, você vai substituir aquele julgamento por uma gentileza. Então, em vez de você falhou, diga para si mesmo, você está aprendendo. Em vez de você está atrasada, diga, você está no tempo certo, está crescendo. A voz interna, ela não some de uma vez por todas. Na verdade, ela não some definitivamente em momento nenhum, mas com o tempo ela vai mudar de tom. Com o tempo, em vez de você sentir como se ela fosse a sua inimiga, na verdade ela estará sendo sua amiga. E quando você estiver na zona de conforto demais, ela sendo sua amiga, vai até te jogar para o novo, porque é assim que nós vamos evoluindo. Eu lembro quando eu comecei a mudar a minha rotina. Tinha dias que tudo fluía, tudo acontecia, tudo era leve, eu era rápida, eu agia da forma como eu tinha planejado ou como eu desejava. Mas tinha outros que a minha cabeça dizia: tá vendo? Você nunca consegue manter nada. Sendo que tinha tentado o quê? 3 dias e não tinha dado certo? Então, como eu um dia consegui acreditar nessa voz? Sendo que hoje os hábitos são mais consolidados na minha vida, eu consigo ter essa criação de rotina melhor, porque hoje eu entendi como que a rotina funciona. Antes, sendo só Marcela, hoje sendo Marcela casada com João. A rotina precisa ser encaixada, precisa ornar, para que as coisas fluam como realmente precisam. E se um dia eu acreditei nessa voz, hoje eu nem me lembro. Mas existe aquele dia que, quando a consciência entra, as coisas começam a fazer mais sentido, você se pergunta: por que eu falo assim comigo? Por que eu não me impulsiono a crescer mais? Por que eu não me jogo no novo? Então eu percebi comigo mesma que essa voz, ela só repetia para mim o que eu mesma aprendi a acreditar. A partir dali eu comecei a mudar a conversa, a falar comigo com o mesmo carinho que eu falo com quem eu amo. E ali as coisas começam a mudar, porque o que muda, o mundo de fora, começa na voz de dentro, a forma como você se trata, a forma como você lida com os pensamentos, lida com as situações. Então, eu percebi que quando eu comecei a mudar essa voz, muita coisa mudou por fora. Uma delas é seguir rotina. No começo eu acreditava que eu não ia conseguir, que era difícil demais, que pra que tudo isso? Mas vivenciando os benefícios de tudo isso, eu comecei a entender que eu consigo sim ser uma pessoa constante, disciplinada, e que se um dia essa voz falou alto na minha cabeça, hoje eu nem me lembro. Coloque na sua cabeça que você não precisa silenciar essa voz interna de uma vez por todas.
Você precisa só ensinar ela a falar com amor e basicamente mudar o discurso. Fala, poxa, em vez de me colocar para baixo, você tem que me ajudar. É assim que você tem que tratar as coisas. E com o tempo, ela vai deixar de ser um eco do medo, do receio, e vai passar a ser sua aliada, sua amiga, vai te impulsionar realmente. Então, da próxima vez que essa voz tentar te criticar ou falar mais alto, você agradece. Você fala, obrigada por tentar me proteger, mas agora eu vou realmente viver esse novo. Para continuar nesse processo de aprendizado, uma das melhores formas que você pode adquirir é através do hábito da leitura. Se você não tem, aconselho que você adquira. Se você já possui, permaneça firme nesse caminho, porque os livros são grandes manuais de aprendizados e você pode aprender a silenciar essa voz de autossabotagem através dos aprendizados dos livros. Por isso eu te convido a conhecer o meu clube do livro. Eu vou deixar o link na descrição para que você veja mais informações, mas lá basicamente é um cenário, um ambiente perfeito para que eu, você e outras mulheres se motivem na leitura e principalmente para pegar aquele aprendizado do livro e aplicar na vida, porque é só assim que a transformação acontece. Então é com muita alegria que eu vou te esperar lá. Lá, sim, é o lugar que grandes mulheres se encontram e tem grandes coisas para ser transformada na sua vida através do hábito da leitura. E de uma vez por todas, vamos reeducar essa voz de autossabotagem que tenta te paralisar e hoje, a partir de hoje, o medo não vai mais falar mais alto, porque você agora tem clareza e vai trazer consciência para o que essa voz diz e vai ensinar ela que agora quem toca nessa banda é você e vocês vão ser verdadeiras aliadas. E claro, é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!